primeiramente dar boa-vinda a todos que estão entrando aí pelo YouTube ou então pelo nosso Google Meet. Esse é o nosso quarto colóquio do Forma na Pandemia. Agradecer de novo a todos que estão participando. Hoje a gente vai ter o professor Kleber Conde da UFSCar, apresentando sua fala Complexidade Interna das Expressões Referenciais, Aspectos Semânticos Sintáticos e a Perspectiva Predicativista. Então, o professor Kleber possui graduação na Universidade Estadual de Maringá, mestrado em Linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina, e depois disso doutorado na Universidade Estadual de Londrina, mas parte do doutorado fez na Paris 3 também. E depois pós-doutorado na Universidade de Michigan, em 2015 e 2016. Atualmente ele é professor adjunto na UFSCar, em São Carlos, e atua principalmente nos temas da semântica, pragmática, ensino-aprendizagem linguística e linguagens formais. Então o professor vai apresentar para a gente hoje aqui. Agradeço muito, Cláudia, pela sua disponibilidade. Agradeço também ao professor Aquiles por ter recomendado o professor Cláudio Conde. O professor Cláudio mandou para a gente, eu vou mandar aqui na nossa sala e no YouTube também, no chat lá, um handout para. Então, quem quiser fazer a nossa pergunta, quando eu estou dando vou dar um handout, vocês passar a palavra para o professor Kleber. Você tem entre 40 e 45 minutos para fazer a apresentação e depois a gente vai ouvir as perguntas dos nossos participantes, tudo bem? Ok. Olá, pessoal, boa tarde. Eu queria, primeiramente, agradecer pelo convite, né? Agradecer pelo convite do Rafael e a indicação do Aquiles, né? E a equipe do Forma, né? O professor Pablo, que coordena, né? Eu gostaria de agradecer a todos por essa oportunidade de falar com vocês. Vi que tem vários alunos meus aqui, inclusive do meu grupo de pesquisa também. Queria agradecer a todos por participarem também. Mas muito bom, né, nesse período, a gente ter a oportunidade de conversar, mesmo que virtualmente. Então, eu vou fazer uma apresentação do que foi parte do meu projeto de pós-doutorado, ok? E eu vou começar, antes de colocar aqui a apresentação, eu vou começar fazendo um pedido de desculpas, né? A primeira coisa é que eu tenho um respeito muito grande pelos sintaxistas. Eu já tinha um respeito muito grande. Quando eu fui para a orientação do professor Alan Moon, lá na Michigan State University, eu fiquei respeitando mais ainda, né? Então, eu sou um semanticista que está se aventurando, né, em lidar com algumas questões da interface entre sintaxe e semântica, né? Eu já não sou um bom semanticista, né, nem pragmaticista, então eu peço a vocês, assim, mil desculpas por qualquer imprecisão, né? E vou ficar muito grato ao final, né, se vocês puderem me ajudar na discussão desse trabalho, na discussão dessa proposta, ok? Então, minhas árvores mal desenhadas vão aparecer, já estão aparecendo no handout que eu mandei para vocês, né? Eu vou tentar explicá-las e ver se elas funcionam um pouquinho, ok? Então, eu estou mais aqui com a ideia de compartilhar um conhecimento e receber as críticas e as observações, ok? Então, peço desculpas, né, se em algum momento algum conceito ficar um pouquinho estranho ou eu utilizar esse conceito de maneira talvez não muito adequada, ok? Bom, eu vou começar a fazer a apresentação aqui do PowerPoint. Por favor, me avisem se der algum probleminha. Então, vamos lá, pessoal. A complexidade interna das expressões referenciais, aspectos semânticos sintáticos e perspectiva predicativista, né? Eu vou falar um pouquinho dessa questão vou me concentrar muito mais na perspectiva predicativista do nome próprio e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então, pessoal, qual o percurso, né? Eu vou falar de um problema semântico-sintático, né? Que é a questão das expressões referenciais, e aqui eu vou explicar exatamente o que eu vou tomar, né, como expressões referenciais, né? Vamos buscar muito nos dados, né, alguns exemplos e contra-exemplos para a gente discutir, e vou me concentrar muito no predicativismo, né, numa solução sintático-semântica para as questões do predicativismo. A grande questão do predicativismo é o seguinte: os nomes próprios são espécie de predicado.
Esse é o mote geral, ok? E a gente vai se aprofundar um pouquinho nisso, tá? Então, o que nós vamos considerar como expressões referenciais aqui para frente, a gente vai excluir pronome, tá? E vai considerar os supostos nomes próprios, supostos porque, ao final, a pergunta é relevante a diferença entre nome próprio, tradicionalmente, que a gente conhece como tradicionalmente um nome próprio, e as supostas descrições definidas também, né? Quer dizer, não quer dizer que elas não existam, mas será que essa categoria está correta, está adequada do ponto de vista da linguística? Né? Esse é um questionamento que nós vamos levar adiante, ok? A pesquisa começa a partir de um problema semântico bastante intuitivo, né? Então, eu comecei a observar muito esse costume que começa a se difundir muito na sociedade brasileira. É claro que isso é antigo, né? Vem lá desde a Segunda Guerra Mundial, né? De começar a nomear operações policiais e tal, aquela coisa toda, né? Aí a gente tem lá a Operação Valquíria, Caso Nardon, Chacina da Candelária, Guerra do Golfo, Projeto Manhattan, e a gente vai nomeando as coisas, né? Com esse tipo de sintagma. E então, eu comecei a pensar em de onde é que vem isso, como é que isso funciona semanticamente, sintaticamente, né? Não, cortei a questão cultural, discursiva disso, né? E fui tentar compreender, né? Porque nós temos alguns sintagmas que se referenciam a um objeto único, né? Desculpe aí o meu erro de concordância, sendo ao mesmo tempo denominativo e descritivo. Até não coloquei na referência bibliográfica, mas um linguista francês, o Georges Kleber, ele fala de descrição denominativa e denominação descritiva, uma coisa que depois eu trabalhei bastante, mas depois eu abandonei. Esse sintagma tem dois constituintes imediatos, quando a gente pensa a Operação Valquíria, ainda não em posição argumental. Né? Porque depois a gente vai falar um pouquinho de quando eles alçam a posição argumental, o que acontece, né? Ok? Então, você tem lá operação e um outro sintagma, que pode ser Valquíria, um substantivo próprio, ou pode ser um outro sintagma como tempestade no deserto, lava-jato e assim por diante, ok? Então, a gente tem essa recursividade, principalmente assim, nesses primeiros dois constituintes aí, que, de uma certa maneira, são constituintes de características um pouco similares do ponto de vista lexical, no caso, operação e Valquíria, né? E tempestade no deserto já não, né? E esses constituintes são muito produtivos, né? Por que eles são muito produtivos? Se você pegar a lista das operações que a Polícia Federal, sei lá, desenvolveu nos últimos 10 anos, você vai pegar uma lista enorme, né? Ou seja, qualquer coisa que a gente pega lá, a operação, e coloca alguma coisa na frente, vira o nome de uma operação, né? Eu poderia criar uma operação umpa-lumpa, né? Operação blá blá blá, e qualquer coisa, né? E a gente vai ver os exemplos também adiante, ok? E aí a gente, claro, tem a Operação Valquíria faliu, né? Tem até o filme famoso, né? A Operação Valquíria falhou. A Operação Isaías falhou, ok? Aí vem algumas perguntas, né? Seria esse tipo de sintagma, né, uma descrição definida e nome próprio ao mesmo tempo, um híbrido? É isso que o Georges Kleber fala em alguns artigos, né? Eu já acredito que não. E vou tentar discutir isso com vocês, o porquê que não é, ok? Seria a diferença entre nome próprio e descrição definida relevantes? Foi como eu falei agora há pouco no início, né? Quais as características que autorizam um sintagma como Operação Valquíria? Quando eu digo características aqui, sintáticas e semânticas, tá? O que é que permite com que isso exista? E a gente vai entender por quê. A princípio, mas efetivamente existe porque está aí, né? E tal, mas espera aí, como é que eu consigo colocar um NP, operação, e um outro NP Valquíria e coloco junto esses dois? E como é que eles funcionam? Né? A questão é
o que existe, né, nessa colinha entre esses dois elementos, né? Quando esse tipo de sintagma integra uma posição argumental, o determinante passa a concordar com o primeiro constituinte. Então, a gente fala a Operação Valquíria, o Projeto Manhattan, né? E é diferente de quando a gente fala a professora Maria, o professor João, né? Então, o que acontece aí com a Operação Valquíria e o Projeto Valquíria? Porque a concordância em português acontece aí não com Valquíria e Manhattan, que seriam, talvez, no primeiro olhar, ao núcleo, né? Isso é o núcleo desse sintagma, né? Se não há concordância entre o primeiro e o segundo constituinte, como Operação e Valquíria, então como eles podem funcionar como uma unidade, né? E aí, veja, são todos, assim, itens lexicais, né? Um determinante, um sintagma nominal, aliás, um NP, outro NP, um sintagma nominal e um sintagma nominal. Vamos tentar responder as perguntas considerando, então, aspectos semânticos e sintáticos, né? E no sintagma como Operação Valquíria, nós temos um DP que seleciona NP, Operação Valquíria, né? A Operação Valquíria, ok? No entanto, operação não se seleciona NP Valquíria, porque é uma coisa estranha se a gente pensar, né? Nesse contexto aqui, que ele faria isso, né? E eu vou dar uns outros exemplos com a palavra canção, porque também, né, você tem o nome de canções, né? Então, esse ato de denominar alguma coisa, né? E a gente vai chegar lá e vai ver que essa história é bem complexa, né? Esse ato de denominar alguma coisa, né? Então, estou partindo desse problema. Como é que eu posso juntar essas duas coisas, né? E como que, semanticamente, sintaticamente, elas estão operando? Se o DP seleciona a NP Operação Valquíria, o que permite que esses dois itens estejam em um mesmo sintagma, né? E é claro que vai vir depois a nossa proposta de interpretação, que vai se casar com vamos dizer assim, um argumento a mais para validar a ideia predicativista, ok? Comparando com outros sintagmas, né, agora propositadamente, sem as marcas ortográficas para a gente não ser influenciado. Vamos tentar nos influenciarmos apenas pelo ouvido, ok? João ouviu canção Detalhes. Eu acho estranha essa sentença. João ouviu canção Detalhes. João ouviu canção Cavalgada. João ouviu canção Amigo. João ouviu canção Atitudes. João ouviu canção Amanheceu. Ok? Só voltando um pouco nesses exemplos. Eu peguei todas as canções que Roberto Carlos ou interpretou ou compôs, ok? Como exemplos. Agora, vamos lá. No conjunto 5, João ouviu a canção Detalhes. Eu não coloquei entre aspas, nada. Olha como soa tranquilamente a canção Detalhes, ok? João ouviu a canção Cavalgada. Eu coloquei aqui um sinal de alguma dúvida sobre interpretação semântica, se semanticamente está boa, só para indicar que existe uma ambiguidade, tá, pessoal? Por conta da morfologia da palavra cavalgada, né? João ouviu a canção Cavalgada. Poderia ser uma canção que é do tipo Cavalgada ou a canção que tem o nome Cavalgada. João ouviu a canção Amigo. João ouviu a canção Atitudes. João ouviu a canção Amanheceu. Então, quando você usa o determinante, né, João ouviu a canção Amanheceu, claramente a gente consegue identificar que a canção se chama Amanheceu, ok? E não colocar um NP, canção, regendo um verbo que está num tempo finito, né? Ok? Então, a gente vê aqui que o DP tem uma função de gramaticalidade. Eu revi, tá, pessoal, os slides, agora eu vi que eu não enxergo quando eu digito as minhas coisas. O grupo 6 agora, por exemplo. João ouviu Detalhes. Ele pode ter ouvido a canção Detalhes ou ouviu detalhes de alguma coisa, né? João ouviu Cavalgada, João ouviu Amigo, estranho também. João ouviu Atitudes, também ambíguo, né? Porque pode ser a canção, ou pode, né, ser um outro comportamento. João ouviu Amanheceu, muito estranho, João ouviu Amanheceu, né?
João ouviu amanhecer, talvez nem tanto, mas o que acontece? Em amanhecer a gente tem, de novo, um tempo finito. Todos os exemplos, né, em 6 tem uma perturbação, ok? Eles têm algum tipo de perturbação na interpretação da sentença. Da mesma forma que um VP não seleciona outro VP finito, né, que é o caso aí, selecionaria talvez um VP infinito, né, infinitivo, né, como no caso de João ouviu, amanheceu, né, o NP não seleciona NP. O que há entre operação e Valkyria? Essa é a questão que eu estou pensando, né? Por que eu posso colocar essas duas coisas uma do lado da outra e não ser sintaticamente estranhas, né? E semanticamente também não ser estranhas, né? O que há entre canção e amanheceu que me permite com que eu diga, né? Existe uma canção, né, cujo nome é Amanheceu, né? Pois podemos ter a operação Valkyria falhou, a canção Amanheceu foi composta por Benito de Paula, interpretada por Roberto Carlos. Ok? De novo aqui eu tirei as marcas gráficas, né? Diante dos dados, o que existe entre os dois NPs? Agora vem, vamos tentar responder isso e tentar entender o que acontece. Né? Eles são meramente justapostos em uma sequência? Não, né? Não faz sentido a gente considerar que uma coisa seja justaposta a outra. Não dá para dizer que um é adjetivo do outro, né? Porque não existe relação de concordância. Nem poderia dizer, não, a operação é um... Né? E outra coisa também, em português a gente não tem uma coisa que existe em inglês, que é o tal do NP modifier, né? Do sintagma nominal modificador, que seria lá, por exemplo, computer screen, né? E assim por diante. A gente não tem isso em português, né? Se não há essa seleção e a seleção de NP para NP, como podem estar um do lado do outro, né? Em um DP, como o DP se comanda toda a cadeia restante, né? Então, os exemplos ali demonstram isso para a gente tentar entender. Olha, quando eu coloco o artigo definido, a coisa não funciona. Quando falta, fica um negócio estranho, né? Uma coisa fica perturbada ali, né? Então, nós partimos do problema observando a sintaxe, naquele primeiro momento. Olha, sintaticamente tem alguma coisa aqui estranha, né? E vamos tentar observar agora, tá? Quando a gente tira o DP, quando a gente coloca essas duas coisas juntas, sem o DP fica estranho, ok? Mas mesmo assim, como é que eu posso colocar um sintagma nominal do lado do outro? Então vamos tentar agora observar do ponto de vista semântico. Porque, semanticamente, a gente sabe que esses sintagmas nomeiam algum objeto único, né? E objeto no sentido mais amplo, freudiano possível, né? O Jorge Kleber, ele aponta que há 3 formas de solucionar o problema do nome próprio, né? Por que o problema do nome próprio? O nome próprio é um enigma na filosofia e na semântica, por vezes, para a gente entender, e há várias correntes de pensamento, né? E o Kleber fala, olha, você tem 3 formas de você lidar com o nome próprio. A primeira solução é aquela clássica, que o nome próprio é uma descrição do referente, né? Frege, Russell, Strawson, Searle, e assim por diante, ok? Todos. Outra seria a solução do nome próprio vazio de sentido, que vem da tradição de Stuart Mill, e do Kripke, né? Numa versão da ligação causal, né? Entre o nome próprio e o seu objeto, ok? E a terceira solução é ver o nome próprio como um predicado de denominação ou predicativismo. Até o Kleber não usa predicativismo, ele usa o nome de predicado de denominação. E a gente vai entender o que é esse predicado de denominação, e a gente vai entender que os dados, do ponto de vista da estrutura, né, de ligação entre esses dois sintagmas nominais, vai, de uma certa maneira, corroborar com essa ideia predicativista. Ok? A solução do nome próprio, né, como prescrição do referente, né, Aristóteles equivale ao professor de Alexandre Magno, né, alguns exemplos clássicos que foram trabalhados por Strawson e vários outros. Né? E isso trazia um problema um pouquinho grande, por quê? Porque um dos grandes defensores dessa discussão é o Russell, lá num artigo famoso dele de 1905 sobre denotação. Só que assim, o problema é que esses caras eram pegos numa armadilha do inglês.
Porque ficava muito fácil falar assim, uma descrição definida tem um artigo definido na frente, né? E o nome próprio não tem um artigo definido na frente porque eu não falo em inglês de John. Mas isso é um pensamento um pouco simplista, né? Se a gente pensar nisso, por quê? Por exemplo, o português contemporâneo, as variações do português contemporâneos admitem o Kleber, o Aquiles, o Ian, o Pablo e assim por diante, ok? Algumas variações não, assim, admitem, né? Quer dizer, não se usa, né? Por exemplo, em algumas regiões do país a gente não tem. Você tem, né, sentenças como Maria esteve aqui, não há Maria esteve aqui, né? E algumas línguas que têm, inclusive, artigos propriais, tanto pré-propriais, partículas propriais, né? Que pode ser um artigo ou um pronome, né? Existem algumas variações do islandês, né? Inclusive algumas que utilizam artigo proprial pós-proprial, quer dizer, depois do nome do substantivo próprio, né? Do NP ali, vem um pronome, né? Como João, ele, né? Ok? Então, há línguas que, assim, que tem um artigo especificamente que só pode ser utilizado diante de, assim, mormente utilizado, né? No artigo definido, no nome próprio, né? E aí depois eu passo, tá, pessoal, essas referências, tá? Essas referências estão lá no handout, né? De todo o pessoal que vai falar sobre os artigos propriais, tanto o pré ou pós, né? Então, essa galera aí tem algumas dicas de línguas que tem artigo proprial, né? A segunda solução vazia, né? O cryptic, né? Avalia que a descrição como um acidente, né? Não pode fazer, logicamente, parte do nome próprio. Então, eu não vou me aventurar aqui em discutir muito a perspectiva do cryptic, porque, sinceramente, tem uma quantidade muito grande de discussão, e aí eu falo um pouquinho sobre isso, assim, eu cito esse livro aqui, aliás, que eu ganhei do Ian, obrigado, Ian, está sendo muito útil, ok, o Ian que me deu esse livro, né, O Enigma dos Nomes, do Jorge Campos, e aí tem uma longa discussão das motivações filosóficas sobre o nome próprio e tal, descrição definida, né? É uma discussão longa e conturbada. Inclusive, o Swamis, tem lá nas referências bibliográficas também, é um cara que critica bem, muito assim, a posição do cryptic, ok? Fala alguns problemas, né, da posição do cryptic, eu não vou entrar nessa discussão. Por que eu não vou entrar nessa discussão? Porque, no final das contas, discutir isso filosoficamente não nos ajuda muito como linguistas, mesmo que tenha influência na perspectiva em que a gente vê determinado objeto, ok? Uma coisa que eu aprendi com o meu orientador, né, nos Estados Unidos, o Alan Moon, né, ele falava, olha, essas explicações não explicam o funcionamento do mecanismo, você pode falar, discutir sobre metafísica e tudo, mas não explica o funcionamento linguístico, que é muito mais, vamos dizer assim, palpável e tangível do nosso dia a dia, né? Porque a proposta predicativista parece interessante nesse sentido. Fugir das discussões metafísicas e nos manter na linguística, né, do ponto de vista, inclusive, semântico também, né? Há um conjunto de linguistas que demonstram, né, através de dados, que a resposta não é filosófica, mas linguística, ok? E aí é nisso que eu vou me fiar bastante, né? Então, por exemplo, Kleber, Matuchansky, Bach, Farah, Gertz, Gray, Zumi, aí tem, assim, uma quantidade muito grande de pessoas que colocam. Tem também pessoas contrárias, só um ou dois aqui, né? No caso, o Chubai, que não é muito fã dessa perspectiva, né? E mesmo alguém que tenta se colocar no meio termo e fala assim, olha, o descritivismo não está tão errado, não, quando se pensa nessa questão do artigo definido, que é esse artigo do Munhoz, ok? Agora, tentando um pouquinho mais para a parte técnica da semântica e da sintaxe, vamos tentar entender o seguinte, a proposta da Ora Matuchansky, de 2008, um artigo bastante interessante, muito, muito interessante mesmo, traz muitos dados, ela vai dizer o seguinte, olha, a denotação de Alice é que
esse item pertence a uma relação de entidade, né, um domínio D, né, e existe uma relação R, e essa relação R é uma convenção em que você tem, não é, uma convenção que associa uma fonological string, né, uma sequência fonológica, uma cadeia fonológica, né, àquele objeto no mundo individualizado, né. Então, essa é uma primeira interpretação, né. Então, você tem lá sons como Alice, sons como Kleber, sons como Aquiles, e assim por diante, que são associados ao indivíduo, ok? Por uma suposta regra de convenção. Mas aí tem algumas coisas um pouquinho mais complicadas. Nós estamos falando de dar nomes a seres humanos, pegando a lista de substantivos que existe numa cultura, numa língua, tá? E atribuindo a esses indivíduos. Mas daí o que a gente faz com uma operação tempestade no deserto? Né? Por que ela consegue nomear aquele objeto, né? E a Matuchansky também apresenta esse esquema, não é? Em que Alice é alçada à posição de DP, né? NP, que só que ela é um NP do tipo, só voltando um pouquinho ali, ela é um NP do tipo N. Esse N aí, ela tá dizendo o seguinte, olha, esse N é só uma string fonológica, só isso. Né? Um fonological string, é só uma sequência fonológica, e que ela tem o equivalente a um E, ao valor de entidade. Então, é como se o verbo denominar, ou chamar, ou batizar, tivesse 3 argumentos. Então, João denominou, batizou sua filha Alice, ou de Alice, né? Ok? Então, o que acontece? Você passa a ter, então, essa phonological string como um argumento individual E, ok? E tem, claro, todo esse conjunto aqui de subir. Eu acabei esquecendo de colocar nas referências bibliográficas. O Longobardi fala também sobre essa questão do artigo definido apagado no inglês, né? Então, a ideia da Matuchansky é que, na verdade, existe, mas ele só é deletado, né? Deletado. Estou ouvindo muito jornal. Deletado, né? Da posição DP, mas ele continua sendo o núcleo, e o seu complemento é a phonological string Alice. A nossa proposta, né, vem da seguinte ideia: se concordarmos, né, se considerarmos Alice como abreviação do indivíduo chamado Alice em W pela convenção R, né, então temos Alice, uma sequência fonológica N, mais profunda, ainda sem qualquer significado. Entra em cena agora uma operação funcional baseada no Dendeken, ok? Que é o relator, ok? Juro, sintaxistas, meus amigos, eu tentei entender bastante, trabalhar bastante com o relator. É ainda uma proposta, por isso eu peço desculpas se eu falhei nisso, né? Mas parece que faz sentido. O relator seria a relação que ele estabelece entre Y e N. Deixa eu explicar o seguinte: o que é o relator para o Dendeken? Quando a gente pensa em small clause do tipo João considera Maria inteligente, a gente tem toda uma estrutura funcional lá, né, que associa Maria inteligente, né, ok, lá, aquilo que a gramática normativa chama de predicativo do sujeito, tal, aquela coisa toda, né, não predicativo do sujeito, predicativo do complemento, perdão, eu não me lembro mais, e aí, beleza, só que, no caso, você pode dizer alguma coisa, João considera que Maria é inteligente, ok. No relator, parece que a gente não tem isso, né? Você está relacionando duas coisas ali, no caso, aquele pro, né, Y, que seria o indivíduo Alice. Então, João denominou, batizou o indivíduo Alice, né? Ok, indivíduo, de novo, é um pro, né? Não necessariamente pronunciado ali, né? Aquela coisa. E aí, entra em cena uma segunda operação funcional abstrata que é do LeoVP de um abstract call. Esse call abstract seria essa ideia de que
em todo nome próprio você tem uma predicação que está escondida na estrutura, que não foi pronunciada, né? Com os exemplos dos testes a gente vai ver. Então, se eu digo Alice, né? Alice é o indivíduo chamado Alice, ok? O indivíduo chamado João. E aí, quando a gente começa a falar de um indivíduo chamado João, indivíduo chamado Alice, a gente está se aproximando de novo de uma descrição definida, né? Então, o qual teria 3 argumentos por força da convenção R, que é Matuszewski que fala lá no artigo de 2008, ok? Então, o PRO-X denomina o PRO-Y Alice, ok? A cabeça do VP vai, então, para um tipo T, ok? E a Alice é movida na posição N, sendo o núcleo MP do tipo ET. E aí, o desenho é mais ou menos esse, né? Eu sei que eu vou apanhar depois, né? Um pouquinho. Então, pessoal, só para demonstrar aqui, essa ideia que seria aqui de como a Alice se torna, na verdade, enquanto NP, um predicado. Aí o nome é um predicado. Então, é o indivíduo que carrega o nome Alice. Então, por isso que, no caso em português, a gente pode dizer a Alice, daí, claro, o artigo definido é um tipo ETE, né, que vai, vamos dizer assim, poder encaixar isso tudo numa posição argumental, né, tudo isso numa posição argumental. A gente está falando ainda de Alice, não está falando de Operação Valkyrie, Operação Tempestade no Deserto, ok? É claro que daí vem um exemplo simples, né, todo esse percurso, aí a gente tem a Alice chegou, e mesmo aqui a gente poderia ter esse artigo definido aqui deletado e dizer Alice chegou, como em algumas variedades do português é possível a gente fazer isso. Em algumas línguas isso não é possível, né? Como aquelas línguas que exigem o proprial, né, e tal. Veja, para Alice, beleza, funciona, mas a gente vai ver que no exemplo lá das denominações que a gente está lidando, né, não dá para falar Operação Valkyria falhou, né? Então, a grande pergunta é por que todo esse mecanismo se o GURPS resolve apenas com a seguinte forma, né? Lá em 1997, o GURPS é um dos caras primeiros a falar sobre a perspectiva predicativista, né? Então, você tem lá, né, essa relação, né, em que Alice se relaciona ao indivíduo, que é chamada Alice, é denominada Alice, é batizado como Alice, ok? O que fazer em línguas ou variações de língua em que não há um artigo definido, né? Então, né, qual a relevância dessa discussão para a perspectiva predicativista, né? São perguntas para a gente pensar como é que esse negócio funciona, né? Existir alguma diferença entre nome próprio e descrição definida? Então, toda essa história que eu fiquei contando até aqui é para pensar, vale a pena, né? Vale a pena a gente fazer uma derivação mais complexa, né, do que o GURPS fez, do que a Matuszewski fez, né? Vale, porque esses caras não trabalharam com a Operação Valkyria, né? Não pensaram nessa possibilidade, ok? Porque no final, aquele PRO-X lá, PRO-Y que a gente vai com o handout aberto, né? O PRO-Y, né? É, na verdade, o indivíduo, né? João chamou esta menina, ou este indivíduo, né? De Alice, né? Batizou, nomeou, né? Denominou, ok? Então, eu vou tentar agora responder cada uma dessas perguntas, né? Acho que vai dar tempo, tá? Cada uma dessas perguntas, né? O movimento é mais complexo, né? Porque podemos dizer, a menina Alice chegou, beleza, a Alice chegou, beleza também, ok? Mas parece que a gente não pode dizer assim, a Valkyria falhou, sem criar uma ambiguidade, né? Tudo bem em situações anafóricas. O que aconteceu com a Operação Valkyria? A Valkyria falhou, beleza, eu sei que é a operação, né? Então, em situações anafóricas, é claro, a anáfora vai né, todo esquema de discussão sobre a anáfora vai responder esse problema, né? Ok? E sempre quer dizer que, em algumas circunstâncias, nós precisamos pronunciar, né, um ITDP no lugar do PRO, por alguma razão semântica ou pragmática. Ok? Então, a gente precisa pronunciar.
ou a operação, o projeto, o indivíduo, o professor, a professora e assim por diante, né? Ao pronunciar o item, né, a estrutura sintática se modifica profundamente. Isso vai acontecer, ok? Alice chegou, a menina Alice chegou, beleza. Menina Alice chegou, estranho. Não sei. Para mim, a variação é muito estranha. A operação Valkyria falhou, beleza. Operação Valkyria falhou, também acho estranho esse artigo definido, né? Não sei se na variação de vocês isso seria estranho. Para mim parece bastante. Então, a nossa proposta para a operação Valkyria é que existe um sintagma S com um valor semântico de E. Qual que é o sintagma S? É tudo aquilo que vem depois de operação. Tudo aquilo que vem depois de operação. Tudo. Porque eu posso ter operação tempestade do deserto, operação, tinha lá na enorme lista da Polícia Federal, operação aluga-se o Brasil. Olha só, todo um sintagma verbal. Aluga-se o Brasil. Operação aluga-se o Brasil. Entra em cena operação funcional baseada no DENDIC de novo, o relator, o relator, né? O relator relaciona o DP, né? Porque daí a gente vai ter um DP, vai relacionar o DP uma operação, né? Aí esse uma é retirado, né? Ele é deletado, né? E por isso o tipo E seria um S, né? Esse S, eu diria, essa sequência, né? Que não é mais fonológica, como a Alice, ou Alice, né? Então, ele selecionaria, ok? Entra em cena de novo o VT, depois no próximo slide vai ter o desenho, né, da árvore, né? O Corvo tem 3 argumentos, de novo, né? Aí a gente concorda com o Matuchansky, Pro denomina o DP operação de Valkyria, né? A cabeça VT, então, tipo T, né? E a operação é movida para a posição N, né? Sendo o núcleo do NP, e mantém o tipo E e será comandado pelo artigo definido, que é a máxima projeção do sintagma, né? Isso explica, aparentemente, porque 15b é ambígua, né? É estranha, né? Ok. E coloca em paralelo 14b e 15a, vocês podem acompanhar aí, né? Quando em posição argumental, o nome é um predicado ET, né? Então, ele precisa se tornar um indivíduo do tipo E. Então, a nossa árvore seria mais ou menos esse tipo de movimento para uma estrutura chegar a ser DP, né? Uma estrutura como a Operação Valkyria, se tornar DP quando a Operação Valkyria falhou, né? Então, seria basicamente esse movimento aí, tentando responder aquelas primeiras perguntas, né? Essa proposta demonstra algumas questões relevantes, né? Primeiro, nomear uma predicação muito produtiva, mas muito produtiva mesmo, né? João deu o nome à sua filha de Morgana, né? Existia uma fanqueira conhecida por Mulher Melancia, então Mulher Melancia, né? É uma espécie de referência, né? Expressão referencial para aquele indivíduo, né? Então, quer dizer, como é que eu posso juntar mulher e melancia, né? Como é que eu posso juntar homem e Homem-Aranha, né? Independentemente da forma de grafia, né? Não é isso que importa para nós, né? Os comandantes deram o nome à operação de Tempestade no Deserto, tranquilo, né? Bem formado. A rua 7 de setembro é paralela a esta, né? A rua chamada 7 de setembro. Então, quer dizer, entre rua e 7 de setembro, entre mulher e melancia, entre filha, né, e Morgana, então você tem lá chamada Deus, chamada conhecida como, denominada e assim por diante. Né? Assim podemos entender que as estruturas funcionais podem ser pronunciadas, né? O indivíduo chamado Alice, olha de novo aí, né? O indivíduo chamado Alice, né? Concordância mais que adequada em português, né? Com o artigo definido indivíduo. E algumas situações podem exigir com que a tipificação indivíduo, ou seja, a categoria, tenha que ser explicitada, né? A Operação Valkyria falhou, a professora Alice chegou, né? Então, isso são dados que corroboram com essa ideia de uma visão predicativa do nome próprio. Então, quando eu digo apenas Alice, eu estou dizendo um indivíduo chamado Alice, né? Há uma produtividade de nomeação bastante significativa e tem um episódiozinho da Big Bang Theory, eu vou só deixar aqui a indicação, tá, pessoal? Não vai dar tempo de passar aqui, né? Mas bem interessante. E eu vou dar spoiler, esse episódio aí, acho que da 8ª temporada, então tem aí um bocado de tempo, né?
Então, o Sheldon e o Leonard, né, para quem conhece aí o seriado, eles publicam um artigo numa revista científica, ou, sei lá, um desses repositórios, né, e aí eles começam a sofrer ataques, trollagens por causa desse, né, alguém começa a querer lacrar em cima deles, né, usando a linguagem de hoje, né, lacrar em cima deles, né, e aí assim, a pessoa começa a atacá-los e tal, e eles vão tentar descobrir quem que é a pessoa. Quando eles descobrem quem é a pessoa é o Stephen Hawking, né? E daí eles perguntam, mas o senhor não gostou do nosso artigo? Ele fala, não, eu gostei bastante, né? A premissa é muito intrigante, né? Mas por que o senhor está nos atacando? Depois de 40 anos numa cadeira você fica meio entediado, né? A resposta de Stephen Hawking é essa, né? Então, aí o Sheldon e o Leonard começam a se cumprimentar como, como vai, senhor premissa muito intrigante, né? Quer dizer, senhor, premissa muito intrigante, quer dizer, você pega senhor, ao invés de ser senhor João, você tem lá, senhor, premissa muito intrigante, senhor Sheldon, né? Senhor Sheldon, você tem lá, senhor, premissa muito intrigante, perdão. Então, é uma produção extremamente grande, né? E por isso ela é predicativa. Então, naquele momento, eles se denominaram pelas características do artigo, pelas características que Stephen Hawking detectou no artigo para um elogiar o outro, né? Depois assistam lá, vocês vão achar interessante. Fazer em línguas ou variações de línguas em que não há artigo definido, né? Voltamos a Matuchansky, entre outros, né? E outros lá, né? No caso do Logobard também, só que o Logobard tem uma visão um pouco diferente, ele acha que o NP se transforma em DP. Eu fico com a posição da Matuchansky. Em inglês, o artigo definido é deletado em uso proprial. Foi o que a gente falou, né? Em inglês não fala the Alice, mas fala, perdão, the else, mas fala ali, else, né? Mas ele persiste em outros usos, né? E demonstra que o nome próprio é um complemento DP deletado, né? John was nice, né? The John that I met is not the same. Quer dizer, aí, beleza, você tem, claro, uma oração subordinada adjetiva ali para John, né? Então, o John que eu conheci não é mais o mesmo. Tranquilamente pode ser dito em inglês. E depois tem os outros casos a serem considerados, né? The Alps, The Clintons, The Pacific Ocean, que tem outros artigos que tratam exatamente desse problema em inglês. Então, essa história toda de descrição definida, ter artigo definido na frente é meio estranho, né? Do ponto de vista dos dados, né? A pergunta é assim, né? Qual a relevância dessa discussão para uma perspectiva predicativista, né? É uma abordagem linguística e não filosófica. Quer dizer, peraí, existem dados, então eu não fui enganado pelas armadilhas da minha língua, né? No caso do Russell, né? Isso demonstra que a associação de uma sequência fonológica e um sintagma completo, e a um indivíduo, né? Por exemplo, uma sequência fonológica Alice ou Tempestade no Deserto, né? Vem da nossa capacidade de predicar. Simplesmente de predicar a isso. Então, atribuir, né? Então, o Munhoz mesmo não fala de visão predicativista, mas diz o seguinte, o indivíduo carrega o nome, né? Eu acho que ainda mais continua sendo uma visão predicativista, né? Podemos criar nomes inusitados porque é um mecanismo sintático poderoso operando funcionalmente. Então, aquele abstract call faz todo aquele movimento, né? E claro que também tem o relator, né? Que você pega um indivíduo, relaciona e tal, chama esse indivíduo nessa relação. O exemplo lá do The Big Bang Theory, Operação Tempestade no Deserto e Senhor, nossa premissa é intrigante, né? Quer dizer, virou um nome inteiro, né? Realmente, a última pergunta, pessoal, eu sei que estou estourando aqui o tempo já, né? Já está terminando, né? Existiria alguma diferença entre nome próprio e descrição definida? Vamos fazer algumas confusões primeiro. Nome próprio versus substantivo próprio. Nome próprio não é a mesma coisa que substantivo próprio. Como eu disse, você tem uma lista mais ou menos conhecida, mais ou menos prototípica em uma cultura, em uma língua, de nomes que você pode utilizar, né? Então, nós utilizamos João, Maria e tal, mas tem aqueles nomes, às vezes, criados, que nos soam diferentes, né? Que vêm de outra cultura, né? Ok.
Então, o nome próprio não é substantivo próprio, a gente tem que tirar essa confusão. O nome próprio freudiano, né? E ele vai fazer a diferença entre, nesse aspecto eu concordo com o Frege, né? Ele vai fazer a diferença entre objetos únicos e nomes de propriedades. Então, cadeira, quando ele fala de nomes de propriedades, né? Quando ele fala, por exemplo, sei lá, como a gente diz uma coisa, né? A Terra é plana, né? Você está atribuindo uma propriedade, ok? Então, teria diferenças entre nomes e propriedades, ok? Aí é uma questão que eu sinceramente, não parei para pensar muito nisso, mas precisava esclarecer melhor, porque será que Alice, né, ou Alice, essa seria do ponto de vista freguiano, seria uma propriedade? Né? Eu acho que não ainda, né? Porque, de novo, vem daquela ideia de que você tem uma sequência fonológica, você, com todo aquele movimento sintático e semântico, né, das propriedades, você consegue atribuir, né? Do ponto de vista sintático, a diferença seriam apenas as deleções, ok? Então, quer dizer, se num artigo definido, se numa descrição definida eu posso ter o indivíduo chamado Alice, ou o João que eu conheci não é mais o mesmo, né? Então, isso tudo é uma descrição definida, ok? E daí o que a gente vai dizer assim, por exemplo, a pessoa chamada Alice chegou, eu digo apenas Alice chegou, eu deletei tudo, a pessoa chamada Alice chegou, por conta daquela convenção que a Matuszewski retoma, né? A pessoa chamada Alice chegou, né? A descrição definida estruturalmente não possui tanta diferença de um nome próprio. Do ponto de vista, de novo, do ponto de vista linguístico, você vai ler lá o Russell, naquele artigo de 1905 sobre o nome próprio, descrição definida, tem toda uma explicação, uma lógica, matemática para isso. Mas as línguas naturais parecem não se comportar necessariamente desse jeito. Ok? Então, pessoal, concluindo aqui, né? Cadeias fonológicas e sintagmas diversos nomeiam circunstancialmente. Ok? Então, circunstancialmente, eu tenho um indivíduo nomeado Alice. A referência de sintagmas como apresentados são apreendidas não por força de uma convenção, mas por força de um conjunto de operações sintáticas e semânticas, ok? Não só pela convenção, mas também por essa força. Por exemplo, Mifua é professor em uma universidade de Angola. Eu não sei se o Aquiles chegou a conhecer esse professor, mas Mifua, então fica muito fácil a gente entender. Não conheço. Eu não sei se foi essa universidade. É um professor, acho que ele é da literatura. Eu fui lá e pesquisei o nome de um professor. Não tive o prazer. Tá certo. Então, mas olha só, não é uma sequência fonológica muito diferente da nossa, mas mesmo assim a gente entende. Claro, tem todas umas pistas do nosso background, né? Angola, né? Então, usa as línguas autóctones, né? E aí tem outra coisa assim, a Anjo foi um golpe contra o presidente. Claro que a gente está acionando todo um background, né? Então, a Anjo, né? E não o Anjo, né? Então, a Anjo, quer dizer, a Operação Anjo foi um golpe contra o presidente, né? A Rosa continua viva. O que a gente faz, né? A gente está falando da Rosa, um indivíduo que se chama Rosa, e aqui é claro, de propósito, de novo, não grafei com letra maiúscula, né? Só pensando no nosso ouvido, né? Nomes próprios se aproximam de indexicais em termos de funcionamento, né, praticamente, né? E aí, pessoal, estão as nossas referências, e desculpe, eu extrapolei um pouquinho o tempo, e, de novo, peço desculpas aí aos meus colegas, sintaticistas, pela minha incursão, às vezes, não muito bem enfadada, né? E eu queria agradecer de novo a oportunidade de apresentar o trabalho e estou à disposição para a gente conversar um pouquinho sobre essas ideias. Muito obrigado. Maravilha, Cláudio, muito obrigado. Acho que fez bastante sucesso. Acho que a Gil já quer falar, inclusive. Vai lá, Gil, fica à vontade. Claro, pergunta, comentário, vai lá. Todo mundo lembrou de mim. Todo mundo lembrou de mim, porque eu estudo o verbo chamar. E a minha briga justamente é essa, de tentar explicar que o verbo, porque as estruturas com o verbo chamar não são small close, são o chamar é um verbo de 3 argumentos. Sim, como a Matuszewski fala, né? Isso.
Então, aí eu gostaria que você pudesse mostrar de novo o slide, o primeiro, para eu pegar o seu e-mail, se possível, para eu poder pedir algumas outras informações, porque esse tempo aqui é muito restrito. E uma outra coisa que eu queria falar era sobre a deleção, que você falou da deleção de NPs, porque eu tenho dados do português do século XVI, do século XV, onde nós temos sentenças, claro, com o verbo chamar, que é muito claro a deleção do NP. Quando ele está falando, que as estruturas são estruturas muito grandes, né? São sentenças enormes. Ele está falando de uma batalha que ocorreu numa região tal, e tinha uma porta naquele lugar, que tinha uma batalha na porta da cidade, e que depois da batalha, a porta recebe o nome de Alcalá. É evidente que tem aí um NP, sabe, deletado. A porta se chama, a partir daquela batalha, a porta passou a se chamar Porta de Alcalá, e eles deletam. Tem bastante dados históricos sobre essas deleções, mas eu queria pegar mesmo o seu e-mail para eu poder trocar outras informações. Claro. Eu vou passar aqui no chat, pode ser? Tá bom, obrigada. Muito boa a apresentação. Amei, gente, amei. Todo mundo lembrou de mim. Porque agora eu vou ter que estudar semântica. Obrigada. Nada, tá aí. Juscelia, tá aí. Excelente, Gil, muito obrigado. Acho que a Ju tem uma pergunta também, Ju. Bom, eu gostei muito da sua apresentação, também me interessam essas coisas de interface, eu também sou uma semanticista buscando a interface. Então, eu tenho um comentário e uma pergunta, assim. O comentário é sobre quando você fala do Frege, né, de nomes de objeto e nomes de propriedade. E que, sim, por exemplo, numerais são nomes de propriedades. Eu trabalho com isso, e na proposta da Rothstein, por exemplo, ela segue o Kerr, que é que vai seguir o Frege. Na ideia de que os numerais vão ser propriedades, que são nomes de propriedades, né, que pode ser elevado a predicado, né, e aí ele usa aqueles operadores top and down, enfim, talvez isso pode ser interessante na sua ideia também, em algum sentido. Mas a minha pergunta é mais no sentido assim, tipo, eu achei muito legal a maneira como você vai expondo assim, mas pelo que eu entendi, você considera que a Operação Valkyria, então, seria um composto composicional, né? Sim. Sim. Isso. Então, a ideia, Juliana, é que essa composição, né, não pode ser, por exemplo, não é uma lexia complexa, né, do tipo complexo industrial, né, porque aí eu tenho uma relação adjetiva, né, entre complexo e industrial, né, se relaciona assim um objeto mundo e tal, etc, aquela coisa toda, né. E a Operação Valkyria, eu tenho uma composição, mas essa composição é autorizada por essas estruturas funcionais pelo abstract call, né, e pelo relator, ok? Essa é a ideia. Então, na verdade, eu estou escrevendo um artigo, estou tentando entender se isso é possível, eu chamaria essas, vamos dizer assim, esse uso Operação Valkyria como se fosse um nome cheio, né? Que a gente não usa, por exemplo, como São Carlos, Campinas, né? A cidade chamada Campinas, a cidade chamada São Carlos, né? Em que a gente deleta tudo isso, a cidade chamada, né? É claro que teria todo um contexto aí aliás, toda uma explicação dessas operações deletadas, pensando no verbo chamar, né, e assim por diante, mas a ideia é essa composição. Eu não sei se eu respondi, se isso ficou claro, desculpa. Não, tá claro, a questão, então, é só para confirmar, então, beleza, essa parte, entendi, é uma composição. E aí, é uma pergunta, assim, porque eu pensei também em palavras como Peugeot, né, a Peugeot. Esse é um exemplo até meio clássico na semântica, assim. O que é a Peugeot? É o conjunto de funcionários que trabalham na Peugeot, é a logo da Peugeot, é a empresa inteira, é todos os acionistas, né, todas as lojas físicas da Peugeot no mundo, são todos os carros da Peugeot no mundo.
Inclusive, o que você pode dizer é que, por exemplo, aquele pro Y lá, que é pronunciado como em operação, aí você pode dizer a concessionária Peugeot, a indústria Peugeot, a revendedora Peugeot, né? Quer dizer, ele é muito circunstancial, né? E aí é claro que, de uma certa forma, tem uma coisa meio que indexical ali, né? Quer dizer, eu estou falando de qual nível da Peugeot, né? Da marca, a marca Peugeot, né? Muito, realmente, vago, acaba sendo preenchido pragmaticamente, né? Aliás, aquele uso pragmático ali de dar uma espécie de um apelido, né? No caso daquele episódio que eu citei do The Big Bang Theory, né? Olá, senhor, nossa premissa é muito intrigante, né? É um caso disso, né? Porque daí ele diz senhor, quer dizer, a categoria daquele indivíduo, né? A categoria é concessionária, a categoria é operação, porque eu posso ter operação Peugeot, né? Então, isso que é muito interessante, porque que eu consigo colocar, por exemplo, melancia e mulher, né? E, por exemplo, eu achava assim, que nomes de batalhas, né? Ou nomes, sei lá, assim, normalmente em português, é claro, a gente tem nomes de batalhas, os nomes de batalha sempre vêm com uma preposição, né? Mas, sei lá, se fosse esse foi um exemplo que o Alan Moore me falou, e eu achei que foi bem interessante, né? Ele falou assim, imagine que você é um general e está organizando ataques, né? Vamos usar a palavra ataque. E aí você vai ter lá a cidade 1, a cidade 2, a cidade 3, que vão ser atacadas, né? E aí você diz assim, esse aqui vai ser o ataque Jerusalém, o ataque Belém, o ataque Jericó. Seriam codinomes para os ataques. Veja, eu peguei a palavra ataque e nomeei o tipo de ataque, né? O tipo não, o indivíduo, aquele ataque 1, 2 e 3, né? O Munhoz fala um pouco disso naquele artigo que eu citei, ok? Sobre essa questão de que você associa traços a um indivíduo, ele tem toda uma estrutura semântica explicando ali, ok? Legal, obrigada. E, assim, eu achei interessante porque eu não tinha visto uma proposta assim, sabe, com colocar uma estrutura para esse tipo de composto, porque você poderia simplesmente assumir que é sei lá, uma expressão idiomática, né? Funcionaria como uma expressão idiomática, então, tipo, não teria uma composicionalidade, assim, estrito, mas eu achei muito legal, muito obrigada. Então, justamente a composicionalidade que comprova como muito produtiva, né? Porque, assim, as expressões idiomáticas, elas costumam ser meio que, assim, uma quantidade um pouco, assim, não menor. Como é que eu poderia explicar isso? Quer dizer, você tem uma força de convenção muito maior. E aqui, assim, eu criei aqui, ataque isso, ataque aquele outro, né? Quer dizer, então, a ideia é que o sistema é muito produtivo, né? Pensando numa possibilidade de deleção. Bacana, obrigada, viu? Muito legal sua apresentação e sua proposta. Nada, obrigado, eu que agradeço. Valeu, Ju, pela pergunta. A gente tem uma última pergunta, então, da Raíssa, ela mandou pelo YouTube. Ela disse o seguinte, nessa proposta predicativista, nominais que fazem referência à espécie, kind, do inglês, podem ser considerados nomes próprios? Por exemplo, existe uma diferença na estrutura, o dinossauro foi extinto e o T-Rex foi extinto, né, o T-Rex. Considerando que na primeira construção, ou seja, o dinossauro foi extinto, considerando que na primeira construção, quais espécies de dinossauro não estão especificadas? Fez sentido a pergunta? Eu tentei adaptar aqui para a fala. Deixa eu ver. Se a gente diz assim, o T-Rex foi extinto, a gente está nomeando a espécie. Eu acho que é bem provável que possa dar conta essa perspectiva predicativista. Porque você diz assim, a espécie T-Rex foi extinta, né? De novo, você não está... Aí a questão é, o que você toma por indivíduo, né? Porque, de novo, não sei se a gente consegue dar conta de pensar simplesmente numa posição de massivo contável. Não parei para pensar numa situação dessa como nome de espécie, né? Mas valeria a pena, eu sinceramente não sei como responder, mas valeria a pena talvez pensar. Eu acredito que há
proposta predicativista me dá a flexibilidade de pegar, sei lá, a espécie e transformar numa unidade, né? Quer dizer, eu não estou mais falando dos milhares de indivíduos que pertencem àquela espécie, mas estou falando da espécie enquanto unidade, ok? Porque olha só, se nessa estrutura sintagmática das coisas que são deletadas, eu posso colocar qualquer coisa na posição spec do relator, na estrutura mais profunda, depois subir para a parte nominal, para NP, em que você tem lá a espécie T-Rex foi extinta, não sei se funcionaria, a baleia azul foi extinta, precisaríamos pensar em testes que pudessem dar conta. É uma proposta, então eu humildemente reconheço que eu não tenho muito bem a resposta com clareza. Valeria a pena talvez estudar um pouco mais o tema, mas a princípio parece que uma perspectiva assim funcionaria, a princípio, muito assim, muito de achismo eu estou falando. Legal, Kleber. Muito obrigado pela resposta de novo. Kleber, você teria mais tempo para duas perguntinhas aqui? Que estão... Claro, o tempo que vocês quiserem, estou à disposição de vocês. Maravilha. Então, vamos começar com a Alice, depois o Pablo. Desculpa, a Aline tem uma pergunta. Eu estou com a Alice agora. Vocês têm a apresentação na cabeça. A Aline tem uma pergunta e depois o Pablo vai depois dela. Pode ser? Ok, tudo bem. Fique à vontade. Oi, tudo bem? Eu achei bastante interessante a sua proposta. Eu estudo um fenômeno chamado DOM, e a gente tem várias, conforme o tipo de DP que a gente tem, né? Então, a gente tem esse fenômeno sendo desencadeado ou não. Esse fenômeno diz respeito à marcação de uma preposição antes de um objeto direto. Então, com nomes próprios, por exemplo, a gente tem essa marcação, né? Então, achei bem interessante a sua proposta, porque tem toda a proposta na árvore, né? Então, é mais uma coisa para ser pensada, né? Mas a minha pergunta não tem muito a ver com isso, é que meu conhecimento com semântica é bastante limitado, e eu queria aproveitar a oportunidade para tirar uma dúvida sobre qual é a diferença entre nome próprio e substantivo próprio. Então, o nome próprio, do ponto de vista fregiano, né, é que ele atinge um objeto só. E quando você diz substantivo próprio, você tem uma categoria lexical que pode se tornar um nome próprio, ele não é necessariamente um nome próprio. Porque, por exemplo, se você falar assim, a palavra mesa, mesa é o nome de uma categoria de objeto e tal, você tem N tipos de mesas e você diz a mesa da minha cozinha, assim por diante. Agora, João não seria muito diferente, o nome João, ok? Eu peço desculpas ao João, eu sei que ele foi meu aluno, tá por aí, eu uso o nome dele o tempo todo. Como se diz, não é possível dar aula de sintaxe semântica sem João. Então, o que acontece? Você pode dizer assim, o substantivo próprio, ele só faz parte da lista, porque morfossintaticamente ele tem as características de um substantivo comum. Por quê? Porque você consegue colocar no plural, eu posso dizer assim, Marias são simpáticas, né? Posso fazer isso em inglês, em francês, em todas as línguas praticamente, né? Dizer assim, que equivale a dizer, os indivíduos que são chamados de Maria, né, são simpáticos. Então, o substantivo nome próprio, substantivo comum e substantivo próprio não tem diferença do ponto de vista morfossintático. Agora, o nome próprio para o Frege poderia ser, e para o Russell também, poderia ser inclusive um pronome, porque numa situação muito circunstancial, ele, né, faz referência a um objeto só. Agora, já para o Russell, a descrição definida como a estrela da manhã não seria o nome próprio, e já para o Frege seria, porque a estrela da manhã, muito embora você tenha toda uma cadeia ali, atinge um único objeto no mundo. Então, eu posso chamar a estrela da manhã de a estrela da manhã, a estrela da tarde, o planeta Vênus, a estrela vespertina, a estrela matutina, todos aqueles exemplos que a gente sabe lá da tradição da discussão do texto fregiano, né?
Então, no fundo, aí vem essa discussão, a visão predicativista começa a demonstrar que a descrição definida não é tão diferente daquilo que a gente chama de nome próprio, desfazendo a distinção que o Russell fez no início do século XX. Não sei se esclareci, Aline. Esclareceu sim, obrigada. Boa tarde, Dirceu. Eu te chamo de Dirceu ou de Kleber? Então, meu nome é um problema semântico também, Pablo. Porque é o seguinte, eu não sei por que cargas d'água, meu pai quis colocar o nome dele em mim, Dirceu, e o segundo, Kleber, e ele não chamava Kleber também. Então, ele tirou o filho e o júnior por causa disso. Então, ficou Dirceu, Kleber Ponte. Só que aí, em casa, eu era só chamado de Kleber. Quando eu cheguei na pré-escola, começaram a me chamar de Dirceu. Eu falei, não, Dirceu é o meu nome é Kleber. E aí foi aquela confusão lá na pré-escola, a professora ligou lá em casa para saber o que está acontecendo. Aí minha mãe explicou, e aí eu descobri, eu também me chamo Dirceu. Então, de lá para cá, o costume ficou de me chamar pelo segundo nome, é o nome do meio, né? Então não tá. Pode me chamar de Kleber, pode ficar à vontade. Tá bom. Então, duas coisas. Eu achei também interessante a proposta, e aí eu queria te fazer uma observação mesmo ali sobre, no começo da apresentação, ali no slide onde você mostra os exemplos 3A, 3B, né, que é a Operação Valkyria e o Projeto Manhattan. Aí eu não sei se eu entendi errado, né? Desculpa, deixa eu só fechar a janela aqui, porque tem muito barulho. E aí, se eu entendi bem, você falou que um dos aspectos desse tipo de expressão é que não tem concordância, por exemplo, entre operação e Valkyria, ou entre projeto e Manhattan, esse tipo de coisa, né? Isso, a concordância só fica pelo DP e o primeiro NP, no caso ali, operação e projeto. Exato, quer dizer, fica o artigo com o primeiro NP da expressão, né? Isso, exato. Então, nesse caso aqui, eu acho que talvez você buscar alguns exemplos aí que tenha itens que permitissem a concordância, mas você mostrar que não se pode fazer. Então, eu fiquei pensando em alguma coisa como o predador assassina, né? E são letras maiúsculas, é como se fossem nomes mesmo, né? Eu estou pensando se fossem nomes, porque nesses exemplos, mesmo que eu quisesse, eu não poderia flexionar essas palavras, né? Eu não tenho como flexionar projeto e operação para o feminino, e nem Valkyria ou Manhattan eu posso flexionar. Então, dizer que não pode ter concordância aí acaba sendo, não sendo claramente um resultado da sua estrutura, né? Entendi. Entende? Então, eu fiquei pensando em se você encontrar alguns exemplos onde você poderia ter, mas você mostra que quando ela funciona como uma expressão desse tipo, que é um nome, né? Fica proibido, por exemplo, fazer algum tipo de concordância aí. Por exemplo, o predador assassina, eu não poderia fazer o predadora ou alguma coisa desse tipo. Isso. Tem um exemplo interessante, já que você falou, e vendo o seu nome eu lembrei daquele cantor Pablo Vittar. Sim. Lembra que às vezes as pessoas chamavam ele de A Pablo? Sim. Seria um exemplo desse, né? Que você, mesmo que soe estranho para algumas pessoas, no final das contas funciona. Por exemplo, funciona, tem algum sentido, né? Exato, funciona. Então, por exemplo, aqui em Araraquara, eu não sei se o Rafael vai se lembrar, tem um radialista famoso que é o Madalena. Tá. Você aí pega tipo um último nome, não? Ou é alguma outra? Isso. Então, quer dizer, é o indivíduo chamado Madalena. Ótimo. Esse tipo de exemplo. Isso, a cantora Pablo. Isso. A cantora Pablo Vittar. Então, realmente, isso reforça mais uma ideia de que, por exemplo, na hora de denominar alguém, né, ou fazer uso de um nome, né, dessa forma de nome próprio, né, desse processo denominativo, realmente a gente não tem nenhuma necessidade de concordância.
Porque, assim, você pode pegar eu não lembro, agora não me vem nenhum tipo de sobrenome que pareça, soe feminino para nós. Sim. O Souza, a Souza. Não, mas isso aí que você deu exemplo de ou Madalena, realmente a gente vê bastante, né? Bastante, não é incomum, não. Então, eu acho que... Kleber, desculpa, Pablo, só para dar o exemplo que o Kleber queria, o meu sobrenome é Éder, por exemplo. é verdade. Éder. Aí seria a Éder, por exemplo, né? Se quisesse falar pelo sobrenome, né? Então, acho que é um pouco isso mesmo, você sempre trazer nessas apresentações, talvez esse tipo de exemplo, onde a pessoa fala, estou vendo claramente uma situação onde não há né, não há essa relação de concordância realmente estrita. Boa ideia mesmo, E aí a última pergunta é só se você, sempre que eu vejo estruturas assim, abstratas, né, sempre que eu vejo as pessoas propondo estruturas abstratas, eu fico sempre pensando assim, que aí o ideal seria você tentar encontrar, aí talvez a Gil, com dados históricos, igual ela falou, ou talvez com dados de outras línguas, encontrar gramaticalização dessas categorias abstratas. Isso você tem conhecimento de algum dado aí que alguém já falou que essa call, ou essa relator, que encontra alguma coisa assim nas línguas? Sim, aquele artigo da Matuchansky de 2008, ela traz assim, uma quantidade bem grande de dados, assim, eu não vou lembrar mas assim, línguas eslavas, assim, bastante dado, tem bastante dado. Porque isso é bom, né, porque aí a gente mais, né? Eu gosto, assim, de mostrar que, pelo menos assim, pelo menos em português funciona bem quando a gente, por exemplo, aquilo que foi deletado, né, que seria o artigo, em algumas circunstâncias, ou o verbo, o abstract call, né, deletado, né, funciona, quer dizer, esteve ali, tem alguma coisa que esteve ali, né, deixou um traço, né, mas acho que, desculpa, Pablo, que eu não sou muito da sintaxe, eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de me expressar nesses termos. Mas, assim, acredito que, então, no texto mesmo da Matuchansky, ela coloca bastante coisa, inclusive, eu não vou me lembrar de todo. Olha, ela fala do Tagalog, ela fala de algumas línguas eslavas, inclusive porque ela teve contato, cartas, mandou, né, correspondência pessoal, fazendo teste com algumas pessoas dessas outras línguas. Ok. Maravilha. Professor Kleber, você tem tempo para mais uma pergunta ainda que o Antônio gostaria de fazer? Sim, claro. E aí, depois disso, a gente... Oi, tudo bom, pessoal? Kleber, tudo bem? Oi, Codina, tudo bem? E você? Bem. Olha, meu caso é o contrário de você. Eu tenho formação mais em sintaxe e eu comecei a estudar semântica relativamente há pouco, então talvez eu também fale besteira, me perdoe. Né? Também meu cérebro não está muito bom nessa pandemia toda, meio devagar. Eu tenho duas coisinhas. Eu fiquei pensando, como eu sou novato no estudo da semântica, se haveria... claro, o que você apresenta aqui, ainda mais nova, né? Porque é uma proposta aqui sobre a qual eu não li. Eu fiquei pensando em coisas tipo well-established kinds, e eu fiquei pensando nessa taxonomia de Krifka, acho que né, que tem mamífero, tigre de Bengala, que tem uma relação. Aí eu fiquei pensando em uma série de exemplos, por exemplo, Valkyria, a Operação Valkyria custa a vida a Hitler, e, por outro lado, você poderia ter a Batalha de Stalingrado foi o início da derrota de Hitler. Eu não sei se a gente a operação, né, Valkyria, quanto custa a vida de Hitler, e Stalingrado, não lembro o que a sentença que Stalingrado marcou o início da derrota de Hitler, se uma funcionaria melhor que outra. Não sei se teria a ver com uma taxonomia, talvez, não sei, ou uma espécie bem definida, ou simplesmente, não sei se haveria algo aqui. Então, aí a gente teria que pensar, eu acabei de pensar na produtividade que esses itens têm. Porque, por exemplo, a Operação Valkyria foi
um complô para tirar a vida de Hitler, né? Stalingrado foi o declínio de Hitler. E aí, por exemplo, se a gente pensa assim, Stalingrado, de novo, aí precisa pensar um pouco mais essa questão da força da convenção, a batalha de Stalingrado, né? No final das contas, é isso que a gente deletou. Então, a gente conhece Stalingrado, né? A gente conhece a batalha de Stalingrado pela força da convenção, né? Stalingrado. Ok? Eu não saberia te dizer nesse sentido. Não sei se eu respondo. É isso mesmo? Sim, acho que como te digo, são coisas que eu fiquei anotando aqui durante a apresentação, porque vieram um monte de coisas sobre nomes de filmes, de músicas, etc. Né? Nome de filme, nome de música, eles assim, por força eu acho também por força da convenção, força da convenção ficou sendo minha muleta, né? Porque, por exemplo, tem um trabalho bem interessante do meu orientador na França na época do sanduíche, que o nome do livro dele é Le Titre de Tableau, né? O título dos quadros, né, das obras de arte. E aí ele faz uma análise semântica e pragmática, né, de como é que você denomina obras de arte, né? Então você tem lá Le Banheuse, né? As banhistas, acho que né? Eu não lembro de qual pintor, sou péssimo em história da arte, tá, pessoal, me desculpa. Mas segue mais ou menos isso. Então, às vezes, um título é motivado pela pintura, ou então nada a ver com as pinturas dadaístas, né? Ou as pinturas do Dalí, né? Botava, às vezes, um nome enorme, né? Fazia umas coisas muito malucas, mas é, de novo, aquela história de atribuir uma sequência a um determinado objeto, um indivíduo, objeto aí único, ou então pode ser espécie, né? Mas é sempre, de novo, a isso. Não dá também, Cudina, para a gente tirar o nosso background, né? No caso daquele último exemplo que eu usei, né? A Anjo abalou o presidente, né? A Operação Anjo. Então, quer dizer, a Anjo abalou o presidente, alguém que ouve pela primeira vez sem saber, fica meio perdido, né? Mas olha só, a ideia é a produtividade. Então, enquanto produtividade, a gente pode denominar, e aí eu posso dizer, a Operação Anjo, a Batalha de Stalingrado, a Operação Valquíria, e assim por diante. Sei lá, Tigre de Bengala, o nome de uma espécie, né? A espécie chamada de Tigre de Bengala. Então, parece que isso funciona. A ideia justamente é que o mecanismo é muito produtivo, né? É extremamente produtivo. Tão produtivo que eu não preciso nem fazer, como o Pablo falou agora há pouco, né? Não preciso nem fazer concordância, né? Então eu falo o Madalena, a Pablo, e assim por diante. Porque eu sei que é a cantora transgênero chamada Pablo Vittar. Não sei se é o transgênero, desculpa pessoal, sou técnico também. Não, certo, eu acho que sim, eu estava pensando realmente em restrições pragmáticas, talvez mais do que semânticas mesmo, né? Bom, se ainda tiver um momentinho só último, eu só tinha curiosidade no exemplo 4, que você classificou como gramatical, mas eu não entendi bem a razão. Não é porque justamente ele seleciona um nome nu, e essa restrição é válida para qualquer nome nu, ou sim, pode ser. Eu acredito que sim, sabe, Codina, porque o que acontece? João ouviu Canção Detalhes, né? E o artigo definido lá, mais para frente, quando a gente vê as estruturas, ele parece ser algo realmente muito, muito importante ali para você usar, por exemplo, o João ouviu a Canção Detalhes, né? Então, não dá para, nesse caso aqui, o sintagma nu não funciona muito bem em português. É isso mesmo. Okay. Certinho, Kleber, muito obrigado, eu adorei, e eu acho que vou ler mais sobre o assunto também. Obrigado. Eu que agradeço pelas perguntas. Excelente, Kleber. Muito obrigado por ter participado hoje. A discussão foi bastante profícua, como a gente pode ver. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Eu queria, assim, eu acho que todo mundo anotou meu e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém precisar
de contato, alguma referência, quiser trocar uma ideia, estou à disposição, tá joia? Fiquem à vontade para escrever quando quiserem, beleza? E eu peço desculpas aí aos meus colegas sinteticistas por alguma falha aí na apresentação, no desenho das árvores, né? Eu peço mil desculpas e estou à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Fiquei muito, muito contente de poder conversar com vocês. Fiquei com bastante medo também, porque dá um pouquinho de frio na barriga, mas fiquei muito contente. Muito obrigado. A gente que agradece, Kleber. Eu só queria fazer uma pergunta, se toda essa sua apresentação tem alguma coisa publicada já ou ainda não? Ainda não, mas se quiser, me manda um e-mail para o relatório que eu mandei para a FAPESP. Ok? Aí, se quiser, pode mandar, manda o relatório. Eu estou redigindo um artigo, mas ele não está pronto ainda. Mas, se quiser, eu posso mandar o relatório da FAPESP para você dar uma olhada. Se você quiser, você pode compartilhar comigo e eu mando para o grupo do Fórum. Fica na nossa. Maravilha, gente. Então é isso. A gente vai se encontrar no dia 7/7 agora para a próxima apresentação com a professora Lisa Pearl da Universidade da Califórnia em Irvine. Ela vai falar sobre a aquisição da linguagem e modelagem computacional. E depois também a gente tem uma última apresentação, dia 21/7, com o Paulo Ângelo e o Maurício Rezende, aqui do IEL mesmo, que vão trazer alguns argumentos em favor de uma categoria modal. E é isso. Depois a gente se encontra só em setembro. Muito bem, gente. E, de novo, como eu estava dizendo, eu agradeço ao Diego por ter ficado com a gente até agora, da sessão técnica do IEL, que está fazendo transmissão para a gente no YouTube. É isso, gente. Muito obrigado. E até o dia 7, então. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.